agora que já estamos todos acomodados, vamos voltar à programação do ISP Business. Agradeço novamente pela presença de todos. Para dar continuidade, eu chamo de volta ao palco, porque ele já esteve aqui na abertura, para um keynote, o superintendente executivo da Anatel, Abraão Balbino. Por favor. Vamos lá, obrigado. O pessoal pediu para eu fazer o keynote logo depois do almoço, então, se vocês dormirem, eu dou um berro aí e acorda. Qualquer coisa eu jogo o microfone também. Oi? Jogava giz, é. E o pior é que eu era daqueles que só levavam o giz, porque eu sempre dormia. Então, bom, pessoal, mais uma vez é um prazer estar aqui falando. Assim, é sempre bom eventos com PPPs, né, os provedores regionais, porque você tanto consegue discutir uma agenda regulatória, quanto existem também questões do setor, de compreensão do mercado, que a gente consegue também dialogar, e aí acaba muitas vezes ficando uma coisa bastante, às vezes até lúdica, né? Mas hoje aqui, pensando um pouco para falar, assim, eu vou tentar colocar a minha fala orientada principalmente a ações, especificamente em desenvolvimento nesse momento na agência, que mexem diretamente com a vida dos ISPs. São coisas... De manhã eu falei algumas coisas um pouco mais macro, mais gerais, né, de como a gente tem olhado para esse ecossistema digital. E agora eu vou falar um pouco mais sobre uma agenda que está em desenvolvimento, em discussão, que ela impacta na vida de vocês diretamente. O primeiro ponto que eu vou estar falando aqui diz respeito, deixa eu olhar aqui para não perder meu horário, que diz respeito à questão do PGMC, que o Chuck falou mais cedo. E assim, o PGMC, ele sempre foi pensado como um regulamento que endereça questões importantes e que não se consegue, muitas vezes, tratar, às vezes, especificamente num regulamento temático. E bem, o PGMC ele é amplo, né? Porque o PGMC, o que ele faz? Ele implementa um modelo de regulação não mais orientado a regime jurídico. Antes, só para vocês terem noção, a Anatel olhava concessão, autorização ao STFC, autorização a outros serviços. O PGMC cria uma matriz, né? Na verdade, ele olha hoje, o PGMC olha, tem poder de mercado, não tem poder de mercado. É PPP, não é PPP. Então, hoje, a nova matriz, a matriz de regulação da Anatel, ela é assim, nas colunas, tem poder de mercado, não tem poder de mercado, e nas linhas, é pequeno porte ou não é pequeno porte. Essa é a lógica que o PGMC traz. Na verdade, é a lógica que o último PGMC estabeleceu. O primeiro PGMC ainda olhava regime, concessão, autorização, e PMS, não PMS. Como foi falado aqui, o primeiro PGMC, o principal foco dele foi interconexão, linhas dedicadas, em 2012. O segundo PGMC, de 2018, o foco foi criar um marco para as PPPs e, a partir desse marco, estimular esse crescimento. Eu acho que é bastante lógico analisar que ele deu certo, dado o boom que a gente teve aí nos últimos 5 anos dos PPPs. E ele também trouxe, como alguns outros mercados importantes, a questão do mercado de alta capacidade e do mercado de dutos. Esse PGMC agora, que está para consulta pública, o regulamento está hoje, nesse momento, no gabinete do conselheiro Vicente, como relator da matéria, e o principal foco do documento que foi proposto ao conselho diretor é
justamente o acesso à radiofrequência, o acesso ao mercado móvel. A gente entende que o mercado fixo ele está suficientemente regulado, as assimetrias existentes precisam permanecer, ou seja, o que existe vai continuar existindo, mas a gente entende que a gente precisa dar um passo em relação ao acesso ao espectro, principalmente para o mercado móvel. Então, a intenção desse PGMC é estimular MVNOs, novos MVNOs, e estimular empresas regionais que prestem o SMP, a telefonia móvel, para que elas tenham robustez. Esse é o foco do próximo PGMC. Então, quando você olhar para esse assunto, você tem que pensar nesses pontos, principalmente porque vai vir a consulta pública. Não adianta, a gente tem que analisar na perspectiva de quem quer ter acesso. Você diz o seguinte, olha, eu quero ser um MVNO, mas as condições que estão lá não são legais, eu ainda enfrento esse tipo de dificuldade, isso precisa ser posto, é o momento. É o momento. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar para vocês em relação ao PGMC. A gente tem uma iniciativa importante, que ela é um pouco, digamos assim, contemporânea do PGMC, que é o Regulamento de Uso de Espectro. Que também vai tratar da mesma coisa, só que enquanto o PGMC estabelece a simetria, que é quem é obrigado ao quê e quem não é obrigado ao quê, o Regulamento de Uso de RF ele vai trazer bases gerais de como ter acesso, principalmente a questão do caráter secundário, que é uma coisa importante. Então, esse é o principal ponto que eu acho que a gente vai tratar. Talvez o PGMC entre em algumas outras questões envolvendo conteúdo, plataformas digitais, mas vai depender muito de como evoluir, inclusive, a questão da lei. Se vocês quiserem perguntar, tá, a gente fica à vontade, apesar de ser uma palestra, vamos fazer de forma bem, se vocês quiserem perguntar, fica à vontade. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é em que pé está o PGMC. Aí você pensa, poxa, Bruno, mas eu não quero ter acesso ao espectro, o meu problema é poste, e eu quero que você fale de poste. Então, vamos falar de poste. Poste é um assunto ultra complexo. E o que acontece? Nós fizemos uma proposta, que foi a consulta pública, que estabelece a existência de uma empresa neutra que vai operar os postes e que vai ter como responsabilidade mantê-los organizados e recebe remuneração das empresas de maneira compatível tanto a organizar o que está bagunçado e a manter organizado, e isso também ser um negócio. O setor de telecom debateu muito essa questão e propôs uma entidade. E aí é uma coisa que a gente precisa entender. Há uma diferença entre um operador neutro e uma entidade. O que é uma entidade? É um organismo sem fins lucrativos, que ele é gerido, ele é composto, ele é formado por vários stakeholders que compõem a governança dessa entidade, e essa entidade tem a titularidade para exercer um conjunto de obrigações e ela é regulada pela Anatel. A diferença é que a entidade não tem fim comercial. O operador neutro tem, e ele tem questões envolvidas em perspectiva de lucro, esse tipo de coisa. Foi a consulta pública, já tem tempo, e eu acho que, para quem acompanha esse assunto, sabe que a intenção do regulamento eu vou criar esse cara que vai cuidar dos postes, vou dar uma meta para ele. Todos os postes têm que ser organizados, todos os postes têm que estar limpos em tanto tempo, e, ao mesmo tempo, todo mundo que quer ter acesso ao poste precisa ter acesso ao poste para passar a sua rede, e a condições de preço reguladas. Essa é a síntese do regulamento. O ponto todo
é que existe um conjunto muito grande de complicadores. Primeiro, complicadores regulatórios do setor elétrico. Porque o setor elétrico, diferentemente do setor de telecom, ele é muito mais regulado do ponto de vista econômico. No setor elétrico, todos os ativos são reversíveis. No setor elétrico, é tudo tarifado. Não existe a competição que regula o preço. No setor de telecom, a competição regula o preço. Se você quiser subir o preço da sua banda larga de 100 para 200 reais, você simplesmente vai perder mercado, porque seu competidor vai continuar praticando 100 e você vai perder. O setor elétrico não, é monopólio. Então, tudo é regulado. E existe, no caso do setor elétrico, uma questão que é o seguinte. A receita que a distribuidora ofere dos postes, ela vai para a modicidade tarifária. Vou dar um exemplo para você. A distribuidora recebeu R$1 bilhão dos postes. Esse valor serve para abater o valor da tarifa para que as pessoas paguem menos pela energia elétrica. Então, o que você está dizendo é que o que você paga de poste todo mês é revertido, não fica na mão da distribuidora? Não, não fica. A maior parte dele não fica na mão da distribuidora. Esse é um dos motivos pelos quais os postes são bagunçados, porque ela não tem incentivo nenhum em manter o poste organizado. E aí existe uma questão. Oi? A ANEEL faz esse controle. Esse controle, ela faz. Toda a tarifa... Tudo. A ANEEL tem controle de tudo. O ponto todo é que é casar os interesses. Porque pensa do lado da ANEEL e é tudo uma questão de modelo mental. Se você é um regulador de monopólios, o teu modelo mental é que o serviço tem que ser um monopólio. Então, você vai conversar com alguém da ANEEL, em geral, agora mudou muito, porque a gente já tem debatido isso há anos. Mas, no início, para que esse tanto de provedor? Por que não é uma empresa só que faz e ponto? É claro que se eu falo isso para vocês, nenhum de vocês já está aqui nessa sala. Se essa fosse a visão da Anatel. Mas a visão do setor elétrico é que é muito mais fácil você regular um do que regular 20 mil. Eu prefiro regular um estritamente do que regular 20 mil. Aí eu digo para você, eu prefiro botar 20 mil no mercado com muito pouca obrigação do que ter um que eu tenho que regular tudo. Mas é uma questão de modelo mental. E por causa de várias questões como essa, houve sempre um debate complexo de como fazer acontecer. O setor de telecom chegou mais ou menos numa conclusão de que a melhor questão seria uma entidade. Então, juridicamente, a distribuidora faria a alienação da área do poste para essa entidade e essa entidade faria esse trabalho.